Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana? Final de semana com muitos jogos interessantes, definições de algumas finais e de algumas semifinais também, e o grande teste, né? O teste aí dessa convocação do Ramon Menezes, provavelmente a primeira e última convocação que vamos ter do Ramon Menezes nesse ciclo de Copa do Mundo. A próxima convocação, tomara que já tenhamos um técnico à frente, um técnico oficial, né? O técnico que vá permanecer ao longo desses 3 anos até a Copa do Mundo 2026. Mas foi a última convocação que ele teve, né? O primeiro e último jogo, provavelmente, que ele teve, até pelo depoimento que ele teve depois do jogo, que ele tinha feito o máximo que ele tenha conseguido, né? Mas enfim, tivemos jogo da seleção brasileira, tivemos semifinais de Campeonato Gaúcho, tivemos semifinal, quarta de final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, semifinal do Campeonato Paranaense, também semifinal da Taça Rio. Então temos sim bastante jogos interessantes para a gente conversar. Óbvio que as finais ali mais interessantes, né, e as finais propriamente ditas vão começar nesse final de semana agora. Nesse meio de semana vamos ter algumas definições ainda da Copa do Nordeste, também da Copa Verde, mas os jogos de valendo mesmo da final vão ser nesses finais de semana. Também tivemos sorteio da Libertadores da Sul-Americana. Eu vou comentar num vídeo específico que vai sair no meio da semana, tá? Como vamos ter menos jogos, dá mais possibilidade de eu comentar mais desses assuntos com vocês, fechou? Então na quarta-feira eu vou comentar o sorteio da Libertadores, sorteio da Copa do Brasil e o sorteio da Sul-Americana. Esses 3 torneios, provavelmente amanhã já vai, provavelmente não, né? Amanhã será realizado o sorteio da Copa do Brasil. Então eu abordarei esses três campeonatos com vocês no vídeo, fechou? Recado dado, 2 minutos perdendo aqui no vídeo para dar esse recado. Sou Gabriel Todaro, bem-vindo na Rede com Todaro. Aqui a gente traz uma análise completa dos principais jogos, das principais equipes do futebol brasileiro, as 20 equipes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar então sobre a análise desse final de semana, começando pelo Grenal, né, o Grenal no caso da semifinal. Né, o Grêmio acabou passando em cima do Ipiranga nos pênaltis, né, venceu nos 90 minutos por 2-1, nos pênaltis acabou passando por 5-4. Tassiano e Bruno Alves fizeram os gols do Imortal. Mossoró fez o gol do Canarinho do Ipiranga. Foi um grande campeonato do Ipiranga, tá? Foi um grande campeonato gaúcho da equipe do Ipiranga. Não achei que foi uma equipe que jogou mal nesse segundo jogo, que foi preocupada em se defender, tanto que saiu na frente, né? Fez o primeiro gol da partida, mas acabou sofrendo a virada do Grêmio. O Grêmio não conseguiu criar muita coisa no segundo tempo, depois do seu segundo gol. E aí possibilitou a partida ir para os pênaltis. Nos pênaltis deu Imortal, o Grêmio avançou. E aí a parte do Grenal, né, a parte do Nau da semifinal, o Internacional ficou pelo caminho diante do Caxias jogando no Beira-Rio. O Internacional ficou no empate 1-1 nos 90 minutos, né, fez o primeiro gol com o Maurício, mas sofreu um empate com o Heron no finalzinho da primeira etapa. Nos pênaltis, o Caxias também avançou com um placar de 5-4. Avança para a final, né, a quinta final da história do Caxias, quinta ou décima, acho que é a quinta final da história do Caxias no Campeonato Gaúcho, vai enfrentar a equipe do Grêmio, vai ser uma grande final, eu acho. O Caxias é uma equipe também que sabe jogar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, levou perigo com o gol do Internacional em diversos momentos dos 2 jogos, e é uma defesa muito boa, né? Tanto que sofreu um gol apenas no Internacional jogando no Beira-Rio. Nesse caso específico fica o vexame, né, da torcida do Internacional, dos jogadores do Internacional, que se a gente for parar para pensar, né, um ano atrás, quando o Inter jogou contra o Grêmio, também no Campeonato Gaúcho, os jogadores do Inter, né, junto com alguns seus torcedores, zombaram bastante e até passaram um pouco da conta do Grêmio, né, levando caixões com a letra B estampada. E um ano depois, o Internacional não consegue ser provocado, ser zoado na sua arena após perder uma classificação, ser eliminado do Campeonato Gaúcho de uma forma vexatória. Não que perder para o Caxias seja uma forma vexatória, é uma equipe tradicional do Rio Grande do Sul, mas da forma que for, né? O Internacional não está bem das pernas, é uma equipe que está oscilando bastante nessa temporada. Já vinha oscilando no ano passado, né? Alguns jogos iam muito bem, o segundo turno do Inter foi muito bem, mas no primeiro turno, enfim, penou bastante ali para conseguir pontuar, e no retorno aí sim jogou bem. Mas começa esse ano como terminou ano passado, né? Como foi ano passado. Então, perder para o Caxias da forma que foi, não conseguindo fazer mais do que um gol no Caxias, jogando em casa, é sim um vexame, e é um vexame ainda maior para essa torcida
da sua torcida, né, e dos seus jogadores jogando para a torcida, né, porque você tira o seu peso, né, da eliminação, você tira o peso do Internacional que foi eliminado por Caxias. Hoje os bate-papos, né, depois do jogo do Internacional foram a respeito da briga. Pouca coisa se falou do jogo em si, do que o Internacional fez ou do que não fez no caso. Então é sim uma vergonha gigantesca, e principalmente pelo aquele cidadão, se assim eu posso chamar, né, se esse ser vivo, né, porque é um ser vivo, né, a gente pode dizer que é um ser vivo. Não, talvez não seja um ser pensante, mas é um ser vivo que entrou dentro do gramado para agredir, não para proteger a criança, como ele mesmo disse, né, mas para agredir jogadores e um cinegrafista que estava ali dentro do gramado trabalhando, né? Ou seja, ele entrou dentro do campo para agredir trabalhadores, né? Trabalhadores da bola, né? Envolvendo os jogadores do Caxias, e um trabalhador ali que estava trabalhando, fazendo o seu trabalho, captando as imagens. Então, que ele seja punido, que ele receba as sanções que deve receber, e que essa desculpinha que ele deu não cole. Isso é que eu mais torço, né? Porque essa desculpinha aí de advogado e dele mesmo foi uma vergonha gigantesca. E também os jogadores internacional, tá? Que sejam punidos, que eles cumpram com suas punições, devidas punições, sanções ali. O Internacional dê exemplo, porque quando ganhou e zoou, foi post de rede social, se vangloriou, crucificou o Grêmio por ter feito a briga lá depois do Grenal. E agora? Como vai? E engraçado, né? O Beira-Rio, sempre quando o Internacional tem um vexamezinho, os jogadores acabam se movendo numa confusão, né? Quando foi eliminado pelo Olímpia, a mesma coisa. Quando foi eliminado, quando perdeu, envolveu o Grêmio, acabou gerando confusão. Quando agora foi eliminado pelo Caxias, mais confusão. Até quando, cara, que vai aceitar o Internacional fazendo essas palhaçadas no Beira-Rio? Mas enfim. Campeonato da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza venceu para a quarta série a equipe do Ferroviário pelas quartas de final e avançou para a semifinal. Vai enfrentar a equipe do Ceará já nesse meio de semana, amanhã, quarta-feira. Venceu muito bem. O Fortaleza sobra quando joga com o Ferroviário. Lutero 2 vezes, Hércules e Thiago Galhardo fizeram os gols do Leão do Pici, que sobrou diante do Tubarão da Barra. Né, o Fortaleza, acho que a única equipe que o Fortaleza está penando para ganhar é contra o Ceará, que perdeu os 2 jogos decisivos no Cearense, né, e vai agora definir a sua vida na Copa do Nordeste. Acho que por Fortaleza ser eliminado e perder essa Copa do Nordeste, que não seja numa final, é um pouco preocupante aí pro Leão do Pici ao longo da temporada. Eu colocaria o Fortaleza como um dos favoritos, mas eu acho que as 4 equipes que estão nessa semifinal, ABC, Sport, Ceará e Fortaleza, merecem demais o título. Quem for campeão dessas 4 equipes, o título estará em boas mãos. Pelo Campeonato Baiano, a primeira partida entre Jacuipense e Bahia ficou no 1-1. Helder marcou o gol da Jacuipense e o Everaldo marcou o gol do Bahia. Eu esperava que o Bahia jogasse muito melhor do que o Jacuipense, não aconteceu, foi uma partida muito equilibrada, com muitas chances dos dois lados, foi um jogo bem louco, assim, com muitas oportunidades mesmo criadas, e o Bahia volta para definir agora em casa, né? Vai definir com mais tranquilidade na Arena Fonte Nova diante do seu torcedor. Assim esperamos, né? Porque o Bahia diante do seu torcedor vem penando também bastante. Ficou aberto para o segundo jogo, né? Qualquer resultado agora que seja vitória, a equipe que vencer será campeã. Nos empates, a partida será decidida nos penaltis. E aí o Atlético Paranaense carimbou sua vaga na final, vai enfrentar a equipe do Cascavel. Equipe que o Atlético já cansou de golear durante o Campeonato Paranaense, é favorito para levantar o caneco do estadual. Christian marcou o único gol do Furacão na partida, venceu muito bem o Maringá, não tomou sustos, controlou muito bem as ações da partida, avança com 3-0 no agregado, e o Atlético vem jogando muita bola mesmo. O gol do Christian, inclusive, foi uma coisa linda de meu Deus. Um toque de bola envolvente do meio de campo, quer dizer, da defesa até o ataque, né, passando ali pelo meio de campo, Fernandinho, pelos jogadores porteirantes, pelos jogadores que têm muita qualidade. O Atlético Paranaense está entrando ali no óleo, né, ficando bem lubrificada a equipe, bem azeitada a equipe, né, e promete um entrosamento muito interessante para o restante da temporada. Pela Taça Rio, o Botafogo venceu bem, mas passou por muitos sustos contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Venceu por 3-1, aí você fala, pô, Todaro, 3-1, Todaro, como que o cara passa por sufoco vencendo por 3-1? Pois é, o Botafogo fez 1-0 com o Eduardo, sofreu o empate do Eli Clay, ainda no finalzinho, da primeira etapa. Começou o segundo tempo tomando um sufoco absurdo da Portuguesa. Teve bola na trave, teve defesa do Lampoli,
várias defesas, inclusive do goleirão do Botafogo, e aí do meio pro final da segunda etapa, o Botafogo começou a colocar as asinhas para fora, fez o gol com o Vitor Cuesta numa cobrança de escanteio, ótima cobrança de escanteio, diga-se de passagem, e aí fez o gol com o Raí também, decretando números finais para a partida. O Botafogo avança para a final da Taça Rio, vai enfrentar a equipe do Audax, né, do Rio de Janeiro, é favorito, né, vão ser 2 jogos, é favorito para levantar esse caneco, e é a grande oportunidade do Fogão de conquistar um caneco nessa temporada. Se a gente for parar para pensar os campeonatos que o Botafogo vai disputar junto com a Sul-Americana, né, que teve o seu grupo já sorteado, eu acho que o Botafogo é a principal oportunidade da equipe de conquistar um caneco, de dar uma tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para essa temporada, né, do Fogão. E por mais que seja um campeonato da Taça Rio, cara, é um campeonato, é uma taça, é um caneco. Tem gente que nem vai conquistar caneco, né, Vasco? Nesse começo de temporada, né? Então você ter esse canequinho aí com você é sempre muito importante, até mesmo para manter o técnico do Luiz Castro à frente do comando da equipe, que eu não acho que é um trabalho ruim, acho que é um trabalho muito decente. 4 minutinhos para a gente falar agora da seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu para o Marrocos, jogando lá em Marrocos, né, no IBN Batuta, parece música do Rei Leão, mas o Marrocos venceu por 2-1, Boufal e Sabiri fizeram os gols da equipe marroquina, e o Brasil descontou e empatou, né, no 1-1 com o Casemiro. É um pouco precipitado eu analisar esse jogo, por conta de ter muitos jovens jogadores estreando, inclusive, à frente dessa seleção. Mas eu fiquei com o sentimento que, assim, se fosse um jogo para realmente testar esses jogadores, se fosse uma data FIFA para você testar esse elenco, testar novos jogadores para esse novo ciclo, cara, teriam que ser 2 jogos. E teria que ter deixado essa galera jogar mais, né? Rafael Veiga não jogou o tempo suficiente, o Andrei Santos não jogou um tempo suficiente, o próprio Rony, que entrou bem, não jogou um tempo suficiente ainda. Eu acho que esses jogadores devem, inclusive, receber mais chances, né? O próprio Bremer, o Ibanez. Eu senti ainda a zaga um pouco batendo cabeça ali, então faltou aquele pilar mais cascudo, né, ali no meio, como o próprio Marquinhos não jogou. O Éder Militão jogou muito mal nessa partida, para mim foi o ponto mais fraco do Brasil. Ele e o Emerson Royal, os dois pela direita ali, foi muito mal. Para mim, fica mesmo o crédito positivo pro Everton, goleiro, que não teve culpa nenhuma nos 2 gols e foi muito bem acionado quando foi acionado. Casemiro também foi bem. O Alex Telles na lateral esquerda foi bem. Alguns pontuais. Vinícius Júnior sumiu do jogo, Rodrigo também sumiu do jogo. Achei que faltou mais esse protagonismo, né? O Brasil não teve um protagonista contra o Marrocos. Óbvio, a gente tem que também exaltar a qualidade da equipe adversária, né? O Marrocos foi a quarta seleção da Copa do Mundo. Jogou muito bem para estar lá, né? A França passou um perrengue danado para vencer do Marrocos na semifinal, e a própria Croácia também acabou passando um perrengue danado para ficar na 3ª colocação da Copa do Mundo. Mas faltou, né? O Brasil não é uma equipe não é uma seleção que costuma perder para seleções como o Marrocos, que, me desculpem, não tem tradição diante do cenário das seleções. Porém, o Brasil está acostumado e se acostumando, infelizmente, a perder e a ser derrotado para seleções sem tradição. E isso eu acho que é o mais perigoso, que a gente pode estar iniciando essa fase de ciclo para uma próxima Copa do Mundo. Acostumamos a perder para seleções sem tradição no cenário mundial. Foi Croácia, foi Bélgica, foi a própria seleção do Marrocos agora que a gente acabou perdendo. Enfim, a gente vai perdendo para essas seleções. Tivemos derrotas para o Peru durante esse período também. Então, assim, vamos ver como que vai ser esse novo ciclo com o novo treinador. Tomara que a CBF oficialize logo a decisão de quem será esse treinador, seja ele Jorge Jesus, o Ancelotti, Abel Ferreira, Cuca, Fernando Diniz, quem seja, para estar assumindo essa seleção, e que dê tempo para esse treinador trabalhar à frente da seleção brasileira. Acho que a seleção merece carinho, merece ser tratada com respeito, e principalmente com jogadores ali que vão entender a dimensão e o peso de você jogar com a seleção, com a camisa amarelinha, com a canarinho, com a pentacampeã do mundo. Estou com a camisa da Itália, que também está passando por um perrengue danado para se classificar para a Eurocopa. Mas enfim, isso é para outra coisa. Um abração, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.